passo a passo de como fazer uma samambaia artificial utilizando EVA para decoração de festas. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Bem-vindo, bem-vinda, esse é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. No vídeo de hoje, ó, a gente vai produzir samambaia feita com EVA. E olha só a naturalidade dessa samambaia que a gente vai aprender hoje. Nem preciso dizer pra você o quanto que a gente usa samambaia nas nossas festas. A gente usa em festas adultas, em casamentos, em festas infantis. Festas infantis, ó, tem um leque gigantesco de fazendinha, de safari, de floresta, de jardim encantado. Então são muitas possibilidades que a gente tem para utilizar a nossa samambaia. Dá para você fazer aí, ó, do tamanho que você imaginar, utilizando essa técnica para produzir vários tipos de samambaia. Essa samambaia que a gente vai fazer hoje é a samambaia que a gente conhece como Avenca Paulistinha. Então vamos embora pro vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. E já tô eu aqui, ó, com minha bancada toda preparada para te mostrar os materiais que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje. Se você tá aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar como funciona. Não precisa você anotar nada, porque eu vou deixar tudo aqui listadinho na descrição do vídeo. Além da descrição, vou deixar um post carimbado com o nome materiais lá no nosso Instagram, aqui, ó, no @canal Você Faz, Você Decora. Lá você pode também acompanhar a lista completa dos materiais. Agora preste atenção. Vem cá que eu vou te mostrar todos os itens que a gente vai utilizar no nosso vídeo de hoje. Vou começar aqui pelas folhas de EVA. Estou usando 10 folhinhas de EVA, verde, bandeira, papel crepom, também verde. Arame, eu estou usando o galvanizado número 20. Vou precisar de tinta para tecido ou tinta PVA nas cores verde musgo, amarelo e marrom. Lápis e papel para a gente fazer os moldes. E de ferramentas a gente vai precisar tesoura, uma chapinha de cabelo, pistola de cola quente, a cola de silicone, alicate de corte, uma buchinha dessa de prato, uma bandejinha para a gente trabalhar com a tinta e um palito para a gente fazer os riscos aqui no nosso EVA. Esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. O primeiro passo é a gente fazer os moldes, da gente fazer aqui as nossas samambaias. Essas eu trabalhei com 3 tamanhos de moldes e eles são super iguais. O primeiro eu peguei aqui uma folha de papel A4, que ele vai dar certinho aqui os 33 centímetros que a gente vai utilizar. Esse molde é super fácil, então eu vou dobrar aqui a folha para ela ficar ao comprido. E aqui eu vou fazer como se fosse o desenho aqui, ó, da metade da minha samambaia. Então eu risquei, vou cortar. Quando eu dobro a folha no meio, eu já garanto que os dois pedaços ele fiquem, ó, exatamente do mesmo tamanho. E aí com o pedacinho cortado, chega aqui pertinho para você ver como esse molde é fácil. Inclusive, se você não quiser quebrar a cabeça, esse molde está disponível aí no nosso super molde digital. É só você entrar em contato no nosso WhatsApp que está aparecendo aí na telinha do seu vídeo para você adquirir por um precinho bem baratinho e não esquentar a cabeça com os moldes. Vai os 3 tamanhos prontinho aí para você riscar e preparar aí a sua samambaia. Então, eu cortei aqui. Como eu falei, eu dobrei a folha no meio, fiz o molde e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o lápis e eu vou fazer, ó, aqui a minha samambaia. Eu começo com ela mais fininha e vou engordando ela aqui para o meio, que é uma característica mesmo bem comum aí da samambaia. Então nessa parte aqui mais grossa, mais larga, a gente faz um desenho maiorzinho. Quando ela vai afinando aqui para cima, a gente vai também diminuindo, ó, o desenho até chegar aqui, ó, no finalzinho do nosso papel. Agora eu vou abrir e aqui tá o segredo, ó. Em vez de eu repetir, eu vou repetir ele aqui, ó, vindo do meio de um para outro, ó.
para aqui desencontrar. Tá vendo, ó, como é simples? Esse é o truque da folha da samambaia. Elas não são essas folhas que elas se encontram aqui no meio. Elas, pelo contrário, né, elas descoincidem. Então a gente vai fazendo dessa forma, ó, e vai até o final. E aqui eu vou diminuindo conforme eu vou afinando. Tá vendo, ó? Faço ele todinho, agora eu vou cortar. Com a tesoura mesmo, ó, eu vou... E eu tenho que cortar lado por lado, faz um lado, depois faz outro, porque tá desencontrando, senão a gente vai fazer as pétalas iguais. Não, a samambaia não é assim. Inclusive, ó, se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal Você Faz, Você Decora. A gente tem vídeos semanais. Aqui você encontra de tudo. Aqui eu te ensino tudo sobre festas. Então, se ainda não é inscrito nem inscrito no canal, se inscreve. Ativa aí o sininho da notificação. Tem muita coisa legal. Para você que gosta de decoração, que gosta de artesanato, que gosta de festa. Não se esquece de deixar seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de festa, que gosta de artesanato. Pode ser uma amiga, pode ser alguém da família, um vizinho, um colega de trabalho, uma outra decoradora aí da sua afinidade. Então compartilhe esse vídeo. Eu vou ficar muito feliz. Ó, tô terminando aqui o corte da nossa primeira parte aqui da samambaia. E olha só o que eu fiz. Cortei. Fica meio que parecendo espinha de peixe, né? E agora a gente vai fazer isso aqui do outro lado. E aí o nosso molde tá pronto. Com os nossos moldes prontinhos, eu vou pegar aqui, ó, minhas 10 folhinhas do EVA. Essa placa, ó, é aquela placa bem tradicional que a gente encontra em livraria. É aquela bem fininha. Não precisa você trabalhar com EVA grosso para você fazer essa samambaia. Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 placas. Esse é bem interessante você entender, para que sua samambaia ela fique com essas folhas diferentes de tamanhos, né? Então eu vou pegar, ó, e vou riscar a pétala pequena aqui, ó, 4 vezes. Ela dá exatamente 4 vezes aqui na folha. Não precisa você riscar com o lápis, você pode riscar com um palito, porque como o EVA é escuro, então você passa o palito aqui e você vê o risco. Isso facilita muito quando a gente vai cortar, que aí como não tem a tinta da caneta, não precisa a gente se preocupar com o risco. Então eu vou riscar, seguindo aqui o meu molde. Ó, vem ver aqui como a gente consegue ver facilmente aqui as placas riscando só com palito. E aí eu vou riscar as demais e aí vou cortar. Olha aqui o risco, tá vendo? Fica visível, visível, e você evita a tinta da caneta. Todas as minhas folhas cortadinhas, deixa eu te mostrar o que foi que eu fiz aqui para você não se perder. Em 4 folhas de EVA eu risquei as pétalas pequenas, então deu 4, tá vendo? Ó, bem certinha. Em 3 folhas, em 2 folhas do EVA eu risquei as minhas pétalas médias, que aí deu certinho aqui, 3, tá vendo? E aí como eu tenho 2 folhas, eu vou ficar com 6 pétalas, 6 folhas aqui da média. E por último, eu risquei aqui em 4 folhas, transpassei assim pelo meio, ó, a minha pétala grande, que assim ela não ia dar. Então eu risquei 4 grandes e aí peguei a pequena e risquei aqui, ó, que deu certinho, mais 2 de um lado e do outro. Então a gente vai ter mais folhas, na verdade. Eu tô dizendo pétala, mas são folhas, né? Porque a gente tá falando de EVA. Então eu vou ter aqui mais folhas de EVA do tamanho pequeno e tá tudo certo. A samambaia é bem livre, você pode fazer aí as suas de acordo até com a necessidade que você tem aí nas suas festas. Aqui eu vou cortar de 2 em 2, como a folhinha é muito fininha, e com a tesoura eu vou fazer o recorte aqui das minhas folhas
seguindo o meu risco. Não se preocupa se ficar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho tronchinho. Isso aí, quando a gente trabalhar, dando aí os acabamentos da folha, ninguém vai nem perceber. Não se preocupa em estar fazendo isso muito certinho, porque a folha da samambaia, ela é irregular mesmo. Inclusive, tem vários tipos de samambaia. Se você pesquisar, você vai ver. A gente está trabalhando hoje a samambaia, que é do tipo paulistinha, que inclusive é uma que eu uso demais para fazer aqui os arranjos no canal. Mas você pode pegar outros modelos aí de folha de samambaia que você goste e você faz esse mesmo processo seguindo aí o molde e o modelo da folha que você escolher. Essa técnica que a gente vai ver hoje dá para você aplicar em qualquer modelo de samambaia. Existem vários tipos que dá para você fazer aí tranquilo. Eu só cortei logo de duas. Vou fazer o recorte aqui de todas as minhas folhas para a gente seguir aqui na produção da nossa samambaia de EVA. Folhinhas aqui, ó, todas recortadas. O que é que vamos fazer agora? Deixa eu separar, eu vou trabalhar aqui em duas da média, porque o processo vai ser para todas. A gente vai fazer esse mesmo processo aqui para todas as folhas, certo? E aí a gente vai encurtar aqui o vídeo eu fazendo apenas essas duas. O que é que eu vou fazer? Esponjazinha dessa aqui de plástico, eu gosto de cortar pedacinhos assim pequeno, porque a gente consegue trabalhar melhor, tá vendo? Cortei dois pedacinhos pequenininhos. E o que é que eu vou fazer? Tinta verde musgo. Tô usando inclusive uma tinta de tecido. O que é que eu vou fazer? Papelãozinho aqui para não melar a minha bancada. Eu vou encostar, ó, a bucha aqui na tinta, tiro o excesso aqui na boca mesmo do vaso e vou vir aqui do meio para a ponta da minha folha, pintando com verde. A gente vai meio que mudar aqui a cor para não ficar esse verde esquisito que é o verde do EVA. Não é verde de folha de samambaia. Então eu vou pintar, vem aqui de pertinho para você ver como o processo é fácil, bem simples e dá para você fazer aí tranquilo. De pertinho você consegue ver como a gente altera o verde aqui da folha. Então, ó, do meinho da folha eu vou puxando aqui para a ponta, ó. Tá vendo? E vou passando a tinta. Estou trabalhando, como eu falei para vocês, com a tinta verde musgo. Seca super rápido. O EVA você pode pegar, você pode passar tinta de tecido, tinta de artesanato, tinta PVA, que dá muito certo. E aí eu viro o lado e faço essa repetição aqui na outra metade. E aí eu deixo aqui o meinho da minha folha, que é onde depois a gente vai colar o arame. E aí dá tudo certo. Então fiz um lado. Eu gosto sempre de ir fazendo folha por folha. E como a gente está fazendo uma samambaia completa, quando a gente termina de pintar aqui a última folha, a primeira já está seca. Porque seca muito rápido mesmo. Então aí você faz o outro lado. Então vou fazer isso aqui, ó, dos dois lados. Puxa bem, certo? É uma camadazinha fina de tinta. É só pra gente deixar as nossas folhas aqui com uma aparênciazinha mais natural. Os dois lados feitos, o que é que eu vou fazer agora? Tinta marrom. Como eu tô usando um tubinho aqui, ó, pequenininho, eu vou botar aqui nessa tampinha de plástico só para facilitar. Tô usando aqui a tinta marrom e vou usar um pouquinho também da tinta amarela. O que é que eu vou fazer agora? Com outra buchinha, tá aqui, ó, novinha, limpinha na verdade. O que é que eu vou fazer? Os dois lados aqui pintadinho, ó. Vou pegar o marrom e vou dar só aqui, ó, na pontinha da minha folha. Não precisa ser muito, certo? Ó, melei só uma vez lá na tinta e tô aqui espalhando na folha toda. Vou virar o lado aqui da bucha. Vou dar também um toquezinho no amarelo.
E vou vir, ó, em cima do marrom, dando os pontinhos amarelos. Vou fazer isso do outro lado. Essa partezinha aqui do marrom e do amarelo não precisa você fazer dos dois lados. Precisa você fazer apenas de um lado só aí da sua folha. O marrom vai dar um aspectozinho meio que de queimado nas bordinhas aqui da folha. Vai ficar super bonitinho quando ela tiver montadinha. Então olha só. Não é um pintado muito certinho, tá vendo? Pode fazer essa coisa meia irregular, porque é assim que tem que ficar. Então, ó, vou fazer isso aqui na outra, pra gente seguir aqui no processo da montagem das folhas. Repete esse processo em todas as folhas. Pra gente preparar os arames, a gente vai usar basicamente a mesma técnica que a gente utilizou para fazer as borboletas de organza. Aí a gente vai e encapa o arame utilizando papel crepom. Se você tiver o arame já encapado, não tem problema nenhum, você pode utilizar ele, que também dá muito certo. Mas esse processo é o processo mais fácil. Esse arame é arame galvanizado, eu estou usando o arame número 20. O arame número 20 ele é molinho. É um arame flexível, mas que você consegue moldar ele. Por isso que a gente usa muito para fazer as borboletas, as flores de organza, dá também muito certo. O que é que eu fiz aqui? Ó? Eu tirei um pedaço de arame do tamanho aqui da minha folha e passei aqui mais ou menos 10 centímetros. Vou cortar um pouquinho porque ficou muito grande. Eu preciso que tenha 10 centímetros para a gente fazer a mais do que o tamanho da folha, que é para poder a gente fazer a amarração no final. E aí eu vou cortar os tamanhos de acordo com as 3 medidas aí das nossas folhas, certo? Então o arame eu vou esticar aqui com a mão para poder fazer a encapagem dele. Arame esticadinho já aqui, o que é que eu vou fazer? Papel crepom verde. Vou tirar um pedacinho pequenininho, cerca de meio centímetro, 1 centímetro no máximo. Então aqui, ó, com minha cola de silicone líquida. Aí eu vou dar um pontozinho aqui na cola e vou pegar o arame e vou enrolar o papel crepom nele. Esse processo de encapagem, no início você tem um pouquinho de dificuldade se você nunca fez, mas depois você pega o jeito e é super fácil, ó. Eu boto um pinguinho de cola aqui e vou enrolando. Essa mão, ó, eu vou enrolando como se eu estivesse contando dinheiro na pontinha do arame, e essa outra mão eu vou segurando o papel e vou descendo ela. Na verdade, essa mão aqui fica parada e essa mão aqui é o que vai deslizando no arame. E aí eu vou segurando o papel e vou enrolando o arame, ó, ele vai encapando de verde aqui todo o arame. Então essa é a forma mais fácil da gente encapar aqui o arame. Vou encapar o outro. E aí o processo mais fácil é você trabalhar por grupo, né? Então faz como eu fiz, risca todas as folhas, depois pinta, depois corta todos os arames, depois encapa como a gente está fazendo aqui, e aí você consegue otimizar aí o seu trabalho. Encapei aqui, ó, até o final, arame todo cobertinho. E aí o que é que eu vou fazer agora? Vou colar o arame no meinho aqui da minha folha. Deixa eu ainda aprumar ele, ó, eu vou botar aqui, ó, e marcar. Porque aí aqui eu venho, ó, com uma cola. Passo cola aqui, ó, na ponta, em todo o papel, né, do arame. Não precisa ser muita cola. Eu tô trabalhando com a cola de silicone. Essa aqui é a silicone fria. Você pode trabalhar com a cola instantânea também, que dá certo. Algumas pessoas me perguntam, eu posso usar a cola quente? Nesse trabalho aqui, a cola quente não dá muito certo. Por quê?
porque o arame é grande. Então quando você vai passando a cola, automaticamente a cola vai esfriando. E aí quando a cola esfria, ela não pega aqui no EVA. Já essa cola é super fácil, ela gruda facinho. Ó, eu passo, deixo ela descansando. O arame precisa estar bem esticadinho para ele assim encostar mesmo no EVA. Aqui e ali, ó, eu dou um apertozinho para a cola ir agindo. E vou fazer isso em todas as minhas folhas. Tô aqui, ó, minha folhinha seca. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a tesoura e vou vir dando os cortes, ó, encostando aqui no arame. Eu prolongo aqui o corte que eu fiz, ó, enviesado. E vou até o final. Aí você diz, Vitor, por que eu não faço isso antes? Porque quando você faz esse corte, depois que o arame tá já aqui nele, você encosta o arame mesmo, e aí ele fica fácil. Do que você fazer isso quando você estiver recortando as folhas. E até para pintar, ele emendadinho, ele fica melhor. Então eu vou, ó, fazer esse corte prolongado aqui, encostando no arame em todas aqui as minhas folhas. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Com a pontinha da tesoura, eu vou vir agora, ó, do arame para a pontinha aqui da folha. Ó, vou fazer essa marcação como se fosse a nervura aqui da folha. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho, que a gente pensa que não, mas dá uma diferençazinha muito perceptível aqui na folha. E esse vinco que a gente tá fazendo, ele vai servir para a próxima etapa aqui da nossa folha de samambaia. Então vinca aqui, ó, bem no meinho. Você pode usar o palito, você pode usar a pontinha de uma tesourinha, você pode usar a tesoura mesmo comum, você pode usar a pontinha de um arame. Então você vai até o final dos dois lados. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha chapinha. Tô usando aqui a chapinha de cabelo mesmo. Aqueci ela aqui em 180 graus. Deixar ela aquecer um pouquinho. Chapinha aquecida. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e com a pontinha da chapinha mesmo, ó, eu vou juntar, deixando o arame aqui pra dentro, ó. E aí você vai ver que ela vai moldando deixando as pétalas aqui juntinhas. Eu começo a dar formato aqui a minha folha de samambaia. Olha só. A Aveca Paulistinha, ela é bem juntinha assim, ela não é essa folha mais aberta. E aí a gente vai, ó, moldando com a chapinha. Outra forma que eu faço, ó, é pegar dessa forma. Que aí eu boto aqui, ó, várias folhas dentro. Ela amolece, aí com a mão a gente vem, ó, e molda aqui pro meio. Olha só como minha folha muda. Olha a diferença de uma aqui com a chapinha e daquela que a gente ainda não esquentou com a chapinha. Vou fazer isso aqui na outra. Moldei. Lembra que eu dei o vinco aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui as minhas folhinhas bem em cima do vinco e aperto. A gente pensa que não, mas esse vincado aqui, esse apertinho, vai dar uma moldagem aqui na nossa folha toda especial, que aí sim ela vai ficar muito parecida com a folha de samambaia.
Vou vincar aqui um lado todinho e a gente vai comparar para vocês verem que esse vinco aqui, ele faz toda a diferença. Então essa é a última etapa aqui da preparação da nossa folha, para a gente vir já para a montagem da nossa samambaia. Deixa eu mostrar aqui para você de pertinho, que altera consideravelmente. Eu não sei se aí no vídeo dá para você ver, mas aqui tá a lisa e aqui tá que eu dei o apertinho. Quando eu aperto, eu dou uma leve esticadinha no EVA. Ó. Que aí essa esticadinha faz com que o EVA ele molde. Olha só, eu tenho com minhas folhas já todas prontinhas. E aí o que é que a gente vai fazer? Vou começar das folhas maiores, certo? Vou juntar as 4 aqui para baixo e vou vir com as folhas médias. E aí a gente vai juntando tudinho aqui em cima. Primeiro a gente vai fazer essa amarração, depois a gente molda a nossa samambaia. Então, ó, eu vou junto tudo aqui em cima. Vim primeiro com as médias, as grandes, as médias, e agora eu vou vir com as pequenas. E aí olha só como ela vai dando volume. Olha só. Para deixar aqui bem firme, eu vou pegar um pedacinho de arame e vou prender aqui todas as folhas. Com alicate eu vou, ó, dar uma torcidinha para ficar bem apertado. Você pode usar um enforca-gato aqui nesse processo também, que tá muito certo. E aí, ó, com papelzinho crepom verde, eu vou fazer esse acabamento aqui geral. Vou dar um ponto de cola aqui nos arames, para que eles fiquem já bem presos. E aqui com papel, ó, eu vou enrolar como se fosse um tronquinho só. Aquele tronquinho que a gente compra, né? Quando a gente compra, vem a amarração aqui final da nossa samambaia. Uma outra opção é você enrolar, fazer esse acabamentozinho aqui com a fitinha floral. Também dá muito certo a verde. Aqui vou dar outro pontozinho de cola, fazendo o arremate aqui final. E tô aqui, ó, com o meu cabinho todo pronto. Vou cortar aqui esse excesso. Olha só. E agora a gente vai meio que arrumar aqui a nossa samambaia. E aí eu vou moldar aqui, ó, para que ela não fique... Eu sempre digo assim, eu sempre faço essa observação de que todas as flores artificiais que a gente compra, a gente precisa fazer essa moldagem. Eu vejo muito as flores artificiais meio que espetecadas. Eu digo espetecada porque é assim, né? Como a gente compra. Então, para que a gente deixe ela com essa aparência natural, a gente precisa moldar os arames. E é um trabalhozinho que a gente tem que fazer de um por um mesmo. É essa moldagem que dá essa aparência natural ao que a gente compra artificial. Eu faço essa moldagem em todas as minhas folhas, os meus galhos, as minhas flores. E é impressionante que quando a gente molda, olha só como ela muda de aparência. Então a gente vai, ó, dando formato mesmo ao arame.
dando esse caimento natural que ela tem. Olha só como eu consigo já modificar isso aqui. Vou pegar um vaso para colocar no vaso para a gente ver como que ela fica com aparência natural no vaso. Vou usar esse vaso de palito que a gente já fez ele aqui no nosso canal. E olha como a moldagem é importante. Olha como a gente conseguiu deixar ela com aparência super natural. Então toda vez que você for usar, dá essa arrumada, porque eu garanto que você vai valorizar ainda mais aí a sua samambaia. E olha só que linda! Esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de verdade. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha. Tô deixando aqui, ó, vários vídeos, tanto aqui na descrição, como também aqui nos cards aqui em cima, para você assistir e arrasar aí nas suas festas, na decoração da sua casa. Olha só como ficou linda a nossa samambaia. Vem ver aqui de pertinho. Pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchau!